22, os versículos. Mateus 21. Mateus 21. Versículos 21 e 22. Só lembrando que é um estudo sobre o tema e não um estudo sobre este texto. Esse texto é só uma porta de abertura para o nosso tema, a oração e a providência de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a esse monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. E neste instante pedimos a Tua bênção para que aprendamos mais, para que cresçamos no conhecimento do Senhor, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Pai, por misericórdia, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse tema é baseado no livro Providência de Deus, de Paul Helm. Paul Helm é um pastor inglês, reformado, e que tem esse livro, da nossa editora, Cultura Cristã. Eu não sei se é um livro eu acho que é um livro já esgotado, mas é um livro muito bom. Aí você fala assim: você indica para as pessoas lerem? Indico, mas eu adianto que é um livro que você lê muito devagar, é muito denso o livro, certo? Mas é um bom livro mesmo para se ler. Se você gosta de leitura, de uma leitura teológica profunda, é um bom livro sobre a providência de Deus, sobre os decretos de Deus, sobre a soberania de Deus. O Providência de Deus, de Paul Helm. E o capítulo 6 dele tem esse tema, a oração e a providência de Deus. Então, o apanhado desse tema, a estrutura é deste capítulo, mas tem alguns detalhes que nós acrescentamos e julgamos ser oportuno para que a igreja aprenda sobre esse tema, a oração e a providência de Deus. Eu creio que não é novidade para ninguém falar sobre a importância da oração, porque a Escritura trata a oração como algo essencial na vida do crente. O crente ora, Deus fala sobre a oração na Escritura, e nós temos esta consciência, mas só que nós somos tantas vezes como os discípulos, né? Vocês não podem orar nenhum tempo comigo, e a gente, por vezes, mais dorme do que ora. Eu estou falando aqui, nem precisa dizer que nós dormimos mais do que oramos, porque nós dormimos uma quantidade grande, mas eu estou falando no sentido figurado mesmo. A gente ora pouco, a gente se passa neste aspecto tão importante da vida cristã. E se a gente for olhar para a história da redenção, os servos de Deus que foram usados pelo Senhor de maneira marcante, tanto na história da Escritura, do plano da redenção, quanto ao longo da história, desde a morte do último apóstolo até o nosso tempo, os servos de Deus que foram usados invariavelmente eram homens de oração, homens que viviam vida de oração. Aí você pode se recordar na Escritura, por exemplo, lembre-se de Enos. A Escritura fala que foi a partir de Enos que começou a se invocar o nome do Senhor. E invocar o nome do Senhor ali tinha uma relação direta com o culto público, com a adoração pública, mas também de maneira essencial com a oração. Aí você anda mais, você lembra de Abraão. Você não vai ver muito um relato assim: e Abraão estava orando ao Senhor, e você não vai ver relatos dele fazendo orações longas.
Não como nós conhecemos a oração, mas você tem relatos de conversas longas com o Senhor. E se oração não é falar com Deus, eu não sei mais o que é oração, porque oração é falar com Deus. Abraão falava com Deus, andava com Deus. Voltando um pouquinho, Enoque, o sétimo depois de Adão, falava tanto com Deus, andava com Deus de tal modo que aconteceu o que com ele? Os irmãos lembram? Foi levado, Deus o tomou para si. Então veja que desde o princípio, mesmo antes do ministério sacerdotal, o povo de Deus era conhecido como um povo que falava com Deus. Noé falava com Deus, andava com Deus. Mas você vai ver algumas orações, por exemplo, Jacó orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, até barganhando na oração, tentando alguma coisinha com o Senhor. Você vai ver Jacó fazendo isso, mas observe, o servo de Deus, mesmo antes do ministério sacerdotal, orava ao Senhor. A Escritura fala, por exemplo, de um caso forte sobre oração, o profeta Elias. Os irmãos devem se recordar que Elias orou ao Senhor e pediu ao Senhor que não chovesse em Israel, e conforme a sua palavra não choveu. Aí você fala assim, mas Elias, quando a gente quer se justificar dos erros, do nosso fracasso, a gente fala assim, mas Elias era Elias, mas Moisés era Moisés, eu sou eu, quem sou eu? Eu sou um mortal. E o que é que Tiago diz em sua carta sobre Elias, os irmãos lembram? Homem igual a nós, sujeitos às mesmas fraquezas. E orou e não choveu conforme a sua palavra. Tiago está dizendo, e aí o contexto ali, ele fala assim, ele fala sobre muito pode na sua eficácia a súplica do justo. Ele está mostrando, não é porque era Elias que Deus respondeu, não. Porque Elias era Elias, não. O resultado deste episódio de Elias deve nos ensinar bastante que você pode orar e não chover, no mínimo. De fato, porque Deus responde a oração do seu povo. E aí você anda na Escritura, você vai vendo, por exemplo, Davi. Muitas das orações de Davi são salmos inspirados pelo Senhor, que servem para o nosso ensino, para nosso modelo de oração, inclusive, para nossos modelos de orações. E quando falamos sobre a importância da oração, não tem como não pensar em Cristo. A Escritura trata Cristo orando constantemente. Mostra que era costume de Cristo sair para orar. Vida de oração. E eu gosto de um texto, acho que é Lucas que registra, ele fala assim que quanto mais em agonia estava, mais orava intensamente. E é interessante porque quando mais estamos em agonia, a gente fala assim, eu estou tanto em agonia que eu nem consigo orar. E aí você vê Cristo, quanto mais em agonia, mais orava intensamente. Então essa é a perspectiva da história da redenção sobre oração. E olha que coisa interessante, eu conversava com um amigo meu há pouco tempo, não sei se há uns 20 dias talvez, e aí a gente, sem perceber, quando foi meia hora, quase uns 40, 50 minutos, a gente olhou para o rapaz, eita, a hora passou, a gente tem que correr aqui porque eu tenho uma coisa para fazer, você tem outra coisa para fazer. E aí a gente comentou, na verdade ele comentou assim, rapaz, como nós somos frágeis, né? Com quem a gente gosta, o tempo voa. A gente passa aí meia hora, uma hora conversando, joga a conversa fora, fala sobre coisas tão triviais. A gente não consegue orar 10 minutos. Eu não tenho dúvidas de que se no culto à noite falar assim, eu vou pedir o irmão Felisberto para fazer uma oração. E Felisberto levanta, ora 20 minutos de oração, vira burburinho na igreja. Qualquer igreja, não estou falando da Cambeba não, qualquer igreja. Rapaz, uma oração de 20 minutos. Vocês já ouviram falar das atas da nossa confissão de fé? Orações de 50 minutos, 1 hora e meia de oração. Aí você fala assim,
Como é isso aí? É uma oração, uma breve oração de 1 hora. Antes de começar a assembleia, para estudar as doutrinas que ficaram para nós hoje. Porque de fato nós não somos uma geração acostumada a orar. Somos uma geração acostumada com coisa rápida. O celular, você aperta aqui o botão, aí ele demora 5 segundos. Rapaz, você fica ali, ó. Rapaz, não está funcionando não? Nós somos imediatistas. Nós não queremos gastar tempo para buscar o Senhor. Eu acabei... homens de oração, né? Homens de oração na Escritura, esses que eu acabei citando. Mas falando um pouco sobre a história da oração, essa imagem aí, a imagem, os irmãos lembram qual é, né? Abraão ali buscando ao Senhor e respondendo a ordem do Senhor, porque Abraão conversava com Deus. E certamente a sua palavra de nós iremos e voltaremos, quando ele fala era de fato uma oração de alguém que tinha fé no Senhor. Olha, Deus mandou aí, eu vou fazer isso, mas nós voltaremos. Eu creio que o Senhor há de ressuscitar, como diz o autor aos Hebreus. A oração, ela nem sempre foi do jeito como nós a praticamos. O jeito que eu falo é isso mesmo, você está lá no seu canto e fala com Deus, sem ver nada, sem sentir nada, sem sentir que eu estou falando assim, ó. Aquela mão no ombro, está conversando com um amigo, o seu amigo fala assim, rapaz, é isso mesmo, ó, pode fazer assim, é melhor, o conselho que você... Não. Por que eu digo que não? Porque se você parar para pensar, qual foi a primeira oração registrada na Escritura? E aí? Lembre que não é uma pregação aqui não, é uma aula de escola dominical. Eu estou pedindo a participação dos alunos agora. Adão, de primeira, não era para... Os alunos são bons, viu? Adão conversando com Deus. Quando é que ele conversava? O texto fala, na viração do dia. É bem misterioso esse termo, porque no texto hebraico é no espírito do dia, ou no vento do dia. De alguma forma... Deus se manifestava a Adão, o Espírito do Senhor de alguma forma agia. Você tem ali indícios de teofania na pessoa de Cristo, provavelmente no jardim. Quando você vê a resposta de Adão, eu ouvi a tua voz no meio do jardim. Opa! Não era simplesmente uma voz transcendente, como em alguns casos dos profetas, que tem a ideia do céu se abrindo, ou então dele sendo elevado à presença de Deus. Mas era Deus ali no meio do seu povo, que por enquanto eram 2. Eu creio que a única época em que era a maioria o povo de Deus era no Éden, né? Porque eram só 2. Mas a oração era o quê? Adão conversar com Deus. Ó, face a face, está ali diante do Senhor. Vai chegar um dia que você vai pensar assim, a oração vai acabar. Não vai acabar, porque a gente vai continuar falando com Deus em toda a eternidade, mas agora de maneira restaurada, direta, diante do Senhor Jesus. Nós eternamente oraremos ao Senhor, falaremos com o nosso Deus. Então não era assim. Mas você também não pode perder de vista que, apesar da oração não ser assim, ou não ser sempre assim, ela continuou sendo assim por algum período. Por quê? Porque você tem relatos do servo de Deus falando diretamente com Deus, presencialmente. Agora, vamos lá, alguns exemplos na Bíblia disso. Pode falar sem medo. Servos de Deus que continuam, porque Adão foi expulso do jardim, aquela comunicação com Deus que era direta, sem mediação, presencial,
Deus ali, falando com ele, ela foi quebrada. Mas Deus continuou, mesmo que a oração passou a ser mais distante no sentido de transcendência por causa do pecado, a esta quebra, Deus misericordiosamente continuou falando com o seu povo também de maneira direta e aparecendo para o seu povo. Samuel, Moisés, Enoque, alguém falou aí, Enoque, Abraão. Lembra dos homens? Como foi a intercessão de Abraão por Sodoma? Senhor Deus, eu sei que o Senhor está nos mais altos céus. Foi assim? Como foi? Face a face, Senhor, não destrói aquela cidade. Ali foi uma oração. Na interpolação com Caim. Oh, Senhor, meu castigo é grande demais, Senhor. E muito boa essa lembrança, porque é de um ímpio orando pelo Senhor, misericórdia. E aí Deus tem misericórdia de Caim, põe um sinal lá, e aí deixa o sinal para outro estudo, viu? Já para você não... Que sinal foi esse? Já adianto que no dilúvio o sinal foi embora. Morria todo mundo. Então, que sinal é esse? Será que esse sinal é visível hoje? Não, no dilúvio os descendentes de Caim já foram embora. Noé é descendente de Sete. Não, Caim era do maligno e assassinou seu irmão. A Escritura fala exatamente isso. Não segundo, João fala na sua primeira carta, não amei segundo Caim, que era do maligno. Caim não foi redimido, não. Mas, por causa da queda, a oração passa a ter esse aspecto de mediação. E aí você deve se lembrar, quais foram dois ofícios que foram dados por Deus, que falam deste aspecto da oração. Os irmãos conseguem pensar? Profetas e sacerdotes. O profeta como aquele que fala diretamente com Deus. E é a boca de Deus em resposta ao seu povo ordinariamente. Mas também o profeta intercedia pelo povo. O profeta tinha também essa função de intercessão. Não sei se os irmãos se recordam, o profeta Jeremias, por exemplo, tem trechos que falam de Jeremias intercedendo pelo povo. E tem trechos que depois eu cito mais à frente, até de Jeremias fazendo assim, ou Deus falando para Jeremias, nem interceda por esse povo. Não ore não. Então, o profeta também tinha a função de mediar o povo nas orações, na intercessão. Mas, ordinariamente, esse papel era do sacerdote. Era quem levava diante de Deus as petições do povo de Deus. Certo? Então, você tem esses ofícios de mediação até da oração por causa da queda. Então você precisa desta mediação. Mas qual o detalhe? É que mesmo com a queda, Deus nunca deixou de ouvir a oração do seu povo. Obrigado. Obrigado. Deus nunca deixou de ouvir a oração do seu povo. Nós não podemos perder de vista, Deus responde às orações, Deus ouve as orações, mesmo quando Ele não responde para a gente, Ele ouve. Eu estou dizendo isso porque às vezes você enfrenta momentos na vida, seja por frieza espiritual, seja por muita luta, que você fecha os olhos e ora, e há aquela sequidão terrível, de sensação de falar sozinho no quarto, de falar e você ouve sua voz. É estranho você ter essa sensação de estar ouvindo a sua própria voz, orando e com a sensação de que não tem ninguém contigo. Mas lembre-se, Deus, mesmo após a queda, continuou a ouvir a oração do seu povo. Dito isso, para falar da oração e da providência, a gente tem que entrar em um aspecto
muito importante, que é, nós estamos lidando com um tema bastante difícil. Não é um tema simples, não. Eu vou levantar alguns questionamentos daqui a pouco e você vai perceber que não é um tema simplório de você tratar, oração e a providência. Mas eu já adianto, por exemplo, que a Escritura tem outros temas assim, até mais difíceis. Por exemplo, quando você pensa nas duas naturezas de Cristo, você, no TI, fala assim, bugou. Você fala assim, como é que é Deus e é homem? E Deus morreu. Mas assim, Deus não morre. Como é que era essa natureza? Elas brigavam entre si, falando assim, não, agora é a parte humana de Jesus, agora é a parte Deus. Não, são duas naturezas em uma pessoa. Não havia uma briga de duas pessoas. Não tinha duas pessoas na mente de Jesus. É uma pessoa, duas naturezas. Mas como é isso? Eu brinco, é a teologia de Chicó. Não sei, só sei que foi assim. Porque, de fato, tem coisas na Escritura que Deus não revelou. Deuteronômio 29. Como é que diz lá? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, e as reveladas a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deus não revelou. E aí Calvino tem uma máxima nos seus escritos, que é, onde Deus se cala, nós nos calamos. Você vai perceber que Calvino se cala em vários temas, e ele não avança. Ele não avança e ele solta frases assim, mostrando assim, olha, eu vou até aqui porque Deus não revelou e tem muitos que deturpam. Vai para a teologia de especulação. Especular, o que é? Aí, em outro momento, vou trazer com mais acuracidade este termo, esta citação. Mas eu não me recordo quem falou assim, o que é que Deus fazia antes de criar o universo? Aí teve um desses grandes teólogos da história da Igreja Cristã que respondeu assim, o inferno para os curiosos. Está curioso? Não sei. Deus não revelou. É porque Ele não quer que você saiba. Então, se aquiete o coração. Então, tem temas difíceis, sim. A dupla natureza de Cristo é um exemplo. Outro exemplo, Trindade. Não são três deuses, você repete. O pastor Josafá falou aqui, né? E enquanto ele falava, eu me recordava, porque eu uma certa vez, dando aula para catecúmenos, e aí eu fiz assim... Que exemplo te faz lembrar da Trindade? Só para instigar mesmo. Aí um vem copo d'água, outro vem café. Assim, café, o pó de café, a água e o açúcar. E os três viram o café. Se você pegar a história da igreja e pegar esses exemplos, é impressionante. Todos estes vão dar em heresias que foram refutadas na história da igreja. Todos esses exemplos dão em heresias. É impressionante. Não tem nenhum exemplo que você consiga fazer para descrever a Trindade. É uma coisa, assim, de fato, misteriosa. Deus revelou consequências desta relação trinitária. Quer ver, por exemplo? Eu vou falar... eu estou olhando aqui o nosso tempo, eu vou falar domingo que vem, mas eu estou achando que não vai ser domingo que vem, porque nós vamos ter a Assembleia. Mas o próximo estudo após esse sobre a oração e a providência, eu vou falar sobre unidade. Um dos aspectos da unidade é a Trindade. Lembra da oração, o spoiler, que é a oração sacerdotal de Cristo, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ele revelou aspectos importantíssimos com a sua Trindade, mas não revelou aspectos profundos sobre a Trindade. Sabe por quê? Esse é um bom exemplo sobre a Trindade, um bom exemplo. Sabe o que é? É que não cabe um oceano num balde. Sua cabeça e a minha é um balde. Aí você pensa assim, o conhecimento de Deus, do ser de Deus, é um oceano, não vai caber na sua cabeça. Nem na eternidade. A eternidade inteira, infinita, não infinita, aliás, infinito é Deus. A eternidade,
Você veja que até isso é complexo de se pensar. A eternidade inteira não é capaz de nos dar o conhecimento infinito de Deus. Dito isso, aliás, tem mais outro tema difícil, sabe qual é? Como é que Deus decretou todas as coisas e ao mesmo Deus decretou a minha salvação e ao mesmo tempo sou eu quem aceito a Cristo? Você que chegou lá no dia, não foi Deus que entrou em você e tomou a decisão em seu lugar. Foi você. Eu lembro do dia eu que fiz assim, olha, eu preciso buscar o Senhor, como eu estava em vida de pecado. E foi você, é verdade. Quem se converteu foi o pecador. É por isso que, nesse aspecto, não é errado você falar, eu me converti. Porque quem deu a meia volta, estava em direção ao lamaçal e voltou-se para Cristo, foi o pecador. Mas isso ocorreu porque Deus regenerou o coração, Deus mudou a mente, Deus abriu os olhos, Deus o moveu para isso de fato. Mas, ao mesmo tempo, foi você que fez. Você foi forçado, no sentido assim, não, eu não sei o que eu fiz, parece que tem uma força agindo assim, eu não sei o que eu fiz, sem consciência. Não, de fato. Como é que isso aconteceu? Mistério. Você foi convencido mas essa realidade da soberania e da responsabilidade, ela é complexa. Por que eu estou falando isso? Porque, de fato, é muito complexo você pensar. Se Deus já sabe do futuro, se Deus já decretou tudo o que acontece, eu não vou nem orar, porque já vai acontecer. Percebe que existe esse questionamento? Não vou pregar, porque Deus já decretou tudo. Então, existe uma relação dificílima entre a providência de Deus, que decretou tudo e providencia conforme o decreto. Então, cada passo, cada milímetro. Nenhum pardal cai sem o seu consentimento. Os fios da sua cabeça, todos contados. Nem adianta orar para o cabelo não ficar branco. Quer dizer, nem adianta orar, será? Percebem que é difícil você compreender. Por quê? Porque é mais uma das realidades misteriosas da Escritura. Mas ele revelou detalhes que são importantíssimos para a sua igreja. E antes de andar um pouquinho mais, quando eu falar sobre petição e intercessão, vocês conseguem perceber a diferença? Pense assim, petição é quando você pede para você, intercessão é pelo outro. Assim fica fácil de você perceber. Eu queria pedir, nós vamos fazer uma oração de petição. Peça. Se é pela igreja, então você pede pela igreja. Intercessão, Senhor, vou dar um exemplo da igreja orando em intercessão. Senhor, abençoa a nossa nação. Você pede por algo externo. É só nomenclatura, tá bom? Para você se familiarizar. Dito isso, eu levanto mais uma vez a pergunta que acabei de fazer. Se Deus sabe de todas as coisas, por que ora então? Tem um salmo que fala isso, alguém lembra? Não, eu falo que fala sobre... Eu não fui claro, não. Tem um salmo que fala que Deus sabe de todas as coisas. É isso, entendeu? Sabe todas as coisas, inclusive do que eu vou orar. Ainda a palavra? 139. Nem me chegou à boca e o Senhor já conhece. Então eu não vou nem falar. Ele já sabe toda. É isso que o salmista faz? Não, ele continua orando, mas sabendo. Percebam que o salmista não se preocupa assim, como é que isso acontece, então eu preciso falar? Ele não se preocupa com isso, não. Mas ele sabe, olha, Deus conhece todas as coisas de maneira absoluta. Essa imagenzinha aí é interessante porque Deus conhece todos os caminhos possíveis. Eu e você? Não. Deus conhece todos os caminhos possíveis a respeito da nossa oração. O Paul Helm vai citar assim: tanto a oração peticionária quanto a oração intercessória. Isso aqui eu já estou adiantando o fim desde o início, para que você não fique ansioso pela resposta.
E também porque, se a gente não concluir o estudo hoje, você também não vai para casa com a cabeça com a pergunta no ar. Tanto a oração peticionária quanto a oração intercessória são parte da ordem da providência e uma grande matriz de causas e efeitos através da qual Deus governa o mundo. O que Bohème vai explicar é o seguinte: Deus decretou, e a nossa confissão fala sobre isso, de maneira inalterável, todas as coisas que se sucedem em toda a história. Alguém tem dúvida disso? O que é que o salmista diz? Todos os nossos dias foram o quê? Escritos e determinados, sem que um deles existisse ainda. Antes de toda a história, Deus decretou toda a história como iria ocorrer. Aí você fala, e o mal? A Bíblia fala que Deus não é autor do mal. E como é que isso acontece? Então, eu lembro de um professor falando assim, olha, se você for fazer escola dominical sobre a origem do mal, como começou o mal? Aí você pega e lê lá Gênesis. E a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos disse... Ok. Aí pegou o texto que fala que Satanás é homicida desde o princípio, que caiu, o anjo que caiu. Pronto, acabou. E você não tem muitos detalhes. A Escritura Deus não quis revelar, mas diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus a ninguém tenta. É isso que a gente tem. Dito isso, você tem um Deus que decretou tudo que ocorreria antes da fundação do mundo. E, aliás, o pastor Josafá até citou, né, o texto lá de Apocalipse, do livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, toda a história já havia sido decretada. Mas perceba, a oração é um dos aspectos da sua providência que ele escolheu, dentre tantos outros aspectos, não só a oração é um dos meios pelo qual ele escolheu para governar o mundo, a história. Meus irmãos, pronto, boa pergunta. Isaías 45:7. Faço paz e crio o mal. Se você olhar, qual é o contrário de paz? Guerra. Ali em Isaías ele está falando de guerra. Ele é o Deus das batalhas. Ele é o Deus que controla as batalhas. E até em algumas ele é o... Quem foi que causou a guerra em Jericó? Foi quem? Foi Jericó que falou, vou lutar contra Israel? Ou foi Israel que foi invadir Jericó? Foi Israel. Mas isso não é injusto? Aí eu vou só abrir um parêntese rápido para não ficar também com ponto sem nó. Lembre lá em Hebreus, quando fala sobre Raabe, fala que ela não foi destruída juntamente com os desobedientes. Não havia inocente lá, não. Jericó, junto com aquelas cidades, eram cidades impenitentes, terríveis, que praticavam abominações. Tanto que alguns alertas do povo de Deus eram assim, olha, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprendais a fazer conforme as abominações daqueles povos, porque foi por essas abominações que o Senhor teu Deus vai lançar eles diante de vocês. Eles estavam recebendo juízo da parte de Deus, através de quê? De guerra. Então, Isaías está falando do Deus que é o Deus que cria guerras também. Isso. Deus falou para Abraão isso. Ó, muito bom o texto. Fala assim, é porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Vai se encher. Quando eu dou essa aula para os adolescentes, eu faço no quadro assim, eu falo assim, eu ponho iniquidômetro. O iniquidômetro daquelas nações vai subindo. Pam, pam. Quando se encher a medida da iniquidade deles, aí Deus pega, levanta Israel e vai e varre aquelas nações. E alguns trechos Deus fala assim, escreve aí, porque vai ser apagado do mapa. Ninguém nem vai saber que existe essa nação. Vai saber porque vocês têm que escrever no texto bíblico aí.
Então, a oração é uma das, eu vou usar o termo, ferramentas usadas por Deus na sua provisão. E tem alguns trechos na Escritura, e na nossa vida até, que nós percebemos claramente que a oração era o único meio possível no momento para já tem falta 10 minutos. Os únicos meios possíveis para que isso ocorresse. Eu vou citar mais à frente, não vou citar agora, eu acho que pelo jeito no próximo domingo, o caso do rei Ezequias. E aí o caso do rei Ezequias, como é que fica? Aí eu vou falar assim, cenas do próximo capítulo, no próximo domingo você não perca. Porque é um caso impressionante, o do rei Ezequias. Ezequias ora, e a sensação que dá é que Deus mudou até os decretos, né? Dá uma sensação assim, mas é impressionante olhar o que de fato aconteceu. Próximo domingo, mas vamos lá. Alguns pressupostos que você precisa ter sobre, ao estudar esse assunto tão difícil de pensar. Deus já decretou tudo. Deus já disse como vai fazer. Algumas coisas, por exemplo, ele já disse que vai fazer. Por que eu oro, então? Pode adiantar este. Por que eu oro que venha o teu reino? Se o reino já vai vir, não vai vir? O reino de Deus já está sendo implantado na terra e vai chegar o dia em que vai encher a terra como as águas cobrem o mar? Então, por que eu oro? Aí você pergunta a uma criança. Esse exemplo eu vou dar os créditos. Eu estava conversando com Samara sobre esse tema e Samara falou assim, olha, é igual os meninos, né? Você fala assim, nós vamos para a praia hoje. Ou então nós vamos no parque hoje, no shopping, sei lá, uma coisa que ele gosta muito. Como é que ele fica depois? Pai, vamos no shopping? Ô, pai, vamos no shopping? Ô, vamos na praia? Ele sabe que vai. E por que ele fica falando? Expressando um ardente desejo de que aquilo ocorra logo. Quando nós oramos no Pai Nosso, que venha o teu reino, isso deve ser assim, Senhor, que venha o teu reino, Senhor. Oh, Senhor, como eu almejo o dia que o teu reino encha a terra. Porque oração nem sempre é petição e nem sempre é intercessão. Às vezes você expressa um desejo iminente, de que algo ocorra de maneira iminente, ardente no seu coração. Mas alguns pressupostos para você entender essas verdades. A Bíblia é a palavra de Deus. É óbvio isso. É óbvio. Ela é a palavra de Deus, mas tantas vezes nós oramos tão pouco, com tanta instrução na palavra de Deus sobre oração. Mas não perca de vista, ela é a palavra de Deus. Se ela diz que Deus decretou tudo, e se ela manda você orar até por algo que já foi decretado, assim, todas as nossas orações são por algo já decretado. Ok, mas ela manda orar. É a palavra de Deus. Não perca de vista que a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, os decretos de Deus são imutáveis. Ao orar, não ore assim, Senhor, muda esse teu plano, Senhor. Não, esqueça isso. Deus não vai mudar os planos dele. Os planos deles vão se cumprir. E para que orar, então? A gente vai chegar lá. Mas perceba, os decretos de Deus são imutáveis. Por que são imutáveis? Porque Deus é imutável. Você já parou para pensar que Deus não precisa raciocinar para planejar alguma coisa? Será que você fizer assim? Não, ele é imutável, ele é perfeito. Ele fez, haja luz e houve luz. Decreto, Deus escreveu inalteravelmente tudo. Deus, olha, eu vou fazer assim, assim, assim e assim. Providência está decretado isso, isso e isso. Aí ele vai no tempo e na história fazendo o que ele decretou, no tempo e na história. Ezequias, domingo que vem, vai ser exatamente isso aí. Viu? De fato, há este aspecto aí, que é o quê?
ali tem mais relação, vai adiantando, mais relação com a providência. Não tem relação com o decreto, não. A oração dele não mexe no decreto. Mas aí, onde é que você vai ver isso na Bíblia? Vocês vão ver no texto. Os textos bíblicos mostram claramente que havia um decreto que precisava ser cumprido. Se arrependeu, é porque... exatamente, não tem relação com decreto, tem relação com providência. Inclusive, a palavra para arrependimento ali é a mesma da raiz Noé. Noé significa consolo. E a palavra arrependimento é a palavra que dá origem a Noé, a consolo, em uma outra flexão, que é o quê? É um sentimento de contristamento que lhe leva a uma mudança de direção. No caso do homem, essa palavra significaria o seguinte: eita, eu errei, não era para ter feito isso. Que erro! Errei mesmo. Não sabia que isso ia acontecer, então eu preciso fazer o quê? Mudar a direção e fazer outra coisa. No caso de Deus, é o contristamento com o que está acontecendo. Está acontecendo isso. Ele contrista e fala, vai acontecer agora isso aqui. É uma mudança de é um contristamento que gera mudança de direção, não por erro ou por não saber as possibilidades que iriam acontecer. Não por uma adaptação na história. Eita, agora eu vou ter que fazer um jeitinho aqui. Não. É mais por um contristamento. Uhum. Aí eu preciso olhar o texto de novo, viu? Que eu não... 1 Tessalonicenses 5,17. Não tem relação, não. Direta. No sentido de que ele dá aqui alguns imperativos. Ele faz. Regozijai-vos sempre é um imperativo. Tanto que seu subtítulo vai dizer aí, diversos preceitos. Em Filipenses, Paulo faz algo similar. No fim da sua carta, ele traz vários imperativos, no capítulo 4. Aí ele fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez os digo, alegrai-vos. Aí você olha aqui, ó, é bem similar. Alegrai-vos no Senhor, outra vez os digo, alegrai-vos. Depois ele fala, em tudo dai graças porque essa é a vontade de Deus. Lá em Filipenses fala assim, em tudo porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições com ações de graças. É uma série de imperativos para a igreja, um tanto estanques, assim, não com a ligação necessária uma com a outra, mas com a ligação geral daquilo que Paulo queria ensinar à igreja, certo? Ele fala, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retendo o que é bom, abstendo de toda forma de mal. E veja que é uma sequência de imperativos, certo? Não há uma relação direta com o que vem antes, ligada. Aí você teria que ter uma partículazinha para ligar, mas de fato não tem. Só para encerrar pelo menos esses pressupostos, porque nós temos 2 minutos para o nosso intervalo para a Assembleia, eu trago aqui, esse termo é do Paul Helm, ele fala assim, que Deus tem uma providência isenta de riscos. O pastor Ageu falava assim, quando falava em alguns temas, ele falava assim, águas profundas. E, de fato, são águas profundas. A providência de Deus é isenta de riscos. Como assim? Não existe risco de Deus falhar com os seus planos. O que ele age na sua providência, ele não age com riscos. Eu vou dar um exemplo disso. E o exemplo que eu vou dar pode parecer esdrúxulo, assim, isso não vai acontecer, não vai fazer uma coisa dessa. Não... Mas na matemática chama prova por absurdo. É um argumento lógico. Se você orar, se a igreja inteira orar pelo anticristo para ele se converter, tem risco disso acontecer?
Mas agora eu vou cutucar o arminianismo. Mas ele não tem livre-arbítrio? Imagine que se o anticristo tivesse livre-arbítrio, o que ia acontecer? Ele poderia simplesmente não ser anticristo e o plano de Deus na história e a providência está em risco de falhar. Não existe risco na providência de Deus. Esse é um exemplo bem absurdo para você perceber. A providência de Deus na história é perfeita. E um dos aspectos que ele escolheu na sua provisão foi o quê? Oração. É um dos meios que Deus escolheu para executar sua vontade. É a oração de um miserável pecador como eu e você. Pare para pensar nisso. Pare para pensar que, na história, algumas pessoas oraram e uma guerra parou. Você não sabe o que foi por causa da oração, mas em muitos momentos da história foi uma oração. Alguém estava ali prestes a morrer e alguém ora e Deus opera um milagre. E se eu não tivesse orado, não sei o que teria acontecido. Só Deus sabe. Por quê? Porque pertence a Ele. Nós não conhecemos todos os caminhos, mas dê graças a Deus, por poder participar da providência de Deus, desses múltiplos meios que Ele usa, como Paul Rame fala, dessa matriz que Ele usa de meios para governar o mundo. Um deles é a oração. E nós temos o privilégio de participar e orar e ser usados por Deus na sua providência tão maravilhosa, isenta de riscos. Não tem risco da história falhar, de Deus falhar na história. Eu encerro esse ponto com esses dois últimos. Deus responde às orações. Alguém tem dúvidas que Deus responde às orações? Deus responde às orações. Eu já citei aqui, tem um cântico que eu cresci aprendendo. Sei que Deus responde às orações. E aí fala assim, pois eu mesmo já provei que Deus responde às orações. Eu coloquei esse ponto aqui para dizer a você, eu já vi na Bíblia que Deus responde às orações. Não só isso. Nós experimentamos de um Deus que responde nossas orações. E só antes, Beto, o último é que Deus ensina na Bíblia sobre a oração. E quando eu falo que Ele ensina, não só que Ele ordena que ore, Ele fala sobre como orar. Em nome de quem orar. E por meio de quem temos intercessão. Como não orar? Aí nós vamos ver isso na semana que vem e dar continuidade e terminar na semana que vem esse estudo. Guarde isso. Há uma relação entre a providência e a oração. Que relação é essa? Deus decretou tudo. Deus já vai providenciar conforme decretou. E por que eu devo orar? A primeira resposta é porque Deus escolheu a oração como meio para executar a sua providência. Que providência? Aquela que Ele decretou antes da fundação do mundo e Ele vem fazendo dia após dia em todos os aspectos. Ore mais. Busque mais ao Senhor. Palavra para Beto e a gente encerra. Pastor, até o fato que você falou, se não orar, o que aconteceria se eu não tivesse orado? Mas até a oração está determinada também por Deus em toda o tempo. Sim. Até orar em qualquer momento, que aquela oração já estava determinada. Tudo determinado pelo Senhor. Não teria como eu não orar, se já estava determinado. Mas ao mesmo tempo, aí entra aquele outro aspecto complexo que eu falei no início, lá atrás. Foi aqui, temas difíceis. Eu falei, olha, a soberania e responsabilidade. Na pregação, por exemplo, ele é eleito de Deus. Ele já vai ser salvo. Eu pregando ou não, então não vou pregar. Não. Porque Deus escolheu a pregação, a loucura da pregação, como meio de alcançar os seus eleitos. E Ele ordena, pregue, porque esse é o meio. Mas, ao mesmo tempo, de fato, você entra nesse campo da complexidade desses pontos que têm a interseção e, ao mesmo tempo, parecem não se encaixar. Aí eu faço o que Paulo fez.
monta nos ombros do gigante, né? Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Faça. Se puder, só o microfone para que os outros ouçam a... Pronto, já isso já está trazendo já. No contexto do Antigo Testamento, a aliança tinha um aspecto mais físico. Já no Novo Testamento, ela é espiritual, a aliança. E como que fica, então, a nossa situação diante dos salmos imprecatórios? Porque o salmista, ali o salmista, ele ia para cima dos seus inimigos físicos mesmo. Na oração, ele pedia a destruição dos seus inimigos. E já vindo para o Novo Testamento diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Olha, eu particularmente acho que ainda existe espaço para imprecação. Você vê Paulo fazendo isso normalmente na igreja. Vocês lembram 1 Coríntios 5:5? Entrega a quem? Alguém lembra? Pode falar alto. A Satanás. Mas aí você precisa de um discernimento. Sabe por quê? Eu vou falar na outra semana, eu vou citar isso. Não é um estudo sobre isso, eu vou citar. Então, vocês vão ter que aguentar o dia que chegar o estudo sobre isso. Blasfêmia contra o Espírito Santo. É um tema complexo, né? Mas a Bíblia fala que você não deve nem orar por eles. João fala, tem pecado para a morte? Eu digo que nem ore. E como é que eu vou orar? Ou como é que eu não vou orar por alguém se eu não identificar que este não tem jeito? Rapaz, percebeu a complexidade? Não, para aquele ali não tem jeito. Ele vai para o inferno mesmo. A igreja identifica por quem não se ora, por exemplo. E, ao mesmo tempo, não vou orar por ele. São inimigos da cruz de Cristo que, em algumas circunstâncias, eu entendo que cabe até imprecação. Porque eles Hebreus fala que não há mais chance para o arrependimento. E eles ainda pisam na igreja e lutam contra a igreja. E você vai orar para quê? Para Deus converter eles? Não, que a Bíblia fala que não é para orar para converter. Você vai orar para quê, então? É dar cabo do perverso, Senhor. Percebe? É fácil você identificar? É difícil. Não é qualquer vizinho. O vizinho chegou, tá lá. Senhor. Mas é uma pergunta. Mas semana que vem eu vou dar um pontinho sobre isso. Aí você pode até puxar na hora, porque a gente fala mais um pouquinho. É fino, porque você... exatamente a linha entre... você achar que você pode fazer imprecação para a torta e a direita. Exatamente. Para Deus mandar fogo do céu, exatamente. Basta ser meu inimigo. Porque se você olhar na Escritura, são inimigos do povo de Deus. A imprecação. A imprecação não era uma briga pessoalzinha, não era. Mas muito boa colocação. Semana que vem a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Pronto, a gente... Não, de fato, ele se encaixa... Não, ele se encaixa em uma aula sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente prepara, não tem problema não. Vamos fazer isso. Vamos orar, irmãos?